Como você enxerga a existência de um inferno? Essa é a primeira questão que me foi enviada aqui. Como você enxerga a existência de um inferno? Como já gravado num determinado vídeo, ok? Já faz tempo, inclusive ele está tanto no TikTok quanto no Instagram. Eu particularmente creio e vejo na Bíblia, tanto o inferno como o céu ou paraíso, não para um lugar onde se vai, mas uma qualidade do ser que nós nos tornamos, ok? Essa ideia de um lugar, céu, como anjos com arpinhas e asinhas, e o inferno com o capiroto com cara de bode, chifre, rabo, tudo isso são antropomorfizações cuja boa parte dessa bagagem simbólica adveio da Divina Comédia de Dante, né? Um livro escrito há algumas décadas, se não séculos atrás. Eu não sei especificar exatamente quando, mas de lá adveio boa parte dessa simbologia. Inclusive a solidificação de maneira mais concreta dessa ideia de que inferno é embaixo e céu é em cima. É com o desenvolvimento da ciência, né, sobretudo da física quântica, que a gente vai entendendo que lugar é uma especificação pertinente apenas a essa dimensão aqui no tempo-espaço, né? Isso porque céu como sendo lá e inferno como sendo aqui embaixo, tudo isso são especificações alegóricas e que, diga-se de passagem, elas são inexistentes no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tem alusões à transcendência de uma maneira muito escassa. A transcendência no Antigo Testamento ainda era muito limitada, principalmente na obra dos judeus. Fala-se sobre céu, tem-se uma ideia sobre o além, mas nada com muito detalhes ou com muita riqueza de profundidade. Você vai ter livros apócrifos que vão trabalhar de maneira um pouco mais detalhada, mas aí você já parte para toda uma mística que já não está dentro dos livros que foram, pelo menos, canonizados e são utilizados como referência. É Jesus que é a luz dos homens, a luz do mundo, que vai trazendo para a gente uma referência do que seja inferno, quando ele faz menção ao Geena. Sim, se o teu olho te escandalizar, arranque-o, lance-o para longe de ti, porque mais vale entrar no reino dos céus sem um dos seus olhos do que ir com os dois olhos para o Geena, lá aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Geena, ele fazia menção a um local que ficava, um local físico existente, concreto, que existia ali no Vale de Inom, bem ao lado da muralha de Jerusalém, como uma espécie de lixão de Jerusalém, onde eram lançados toda sorte de podridões, e ali jogavam enxofre e acendiam fogo, para que aquilo pudesse ir sendo consumido e evitar de se passarem doenças e virulências para dentro da cidade, tanto quanto também para conter o mau cheiro, porque jogavam-se coisas de toda a natureza, inclusive corpos de animais, de pessoas, enfim. Então, aquele
aquele local ali do Vale de Inom, hoje, muito diferente. Você for no Vale de Inom, ali em Israel, inclusive é um vale muito bonito. Mas hoje ali no Vale de Inom, quer dizer, na época no Vale de Inom, era um local sinistro, fúnebre, repulsivo, e que então Jesus se utiliza como simbologia para expressar agonia, algo terrível, né? E ele, inclusive, acrescenta essa colocação, né, onde há choro e ranger de dentes, né? Designando não necessariamente um local, mas uma qualidade de ser. Portanto, inferno designa uma condição da ausência de Deus, uma condição da ausência da prerrogativa de se estar em Deus, da ausência da paz, da ausência da harmonia e da presença intensificada dos desalinhamentos e das distorções do nosso ser na direção da dor, da ira, das paixões, das obsessões, das angústias, né? E tudo, da culpa, da raiva, do ódio e de toda essa miscelânea que, de uma forma ou de outra, todos nós, na nossa peregrinação aqui no tempo e espaço, já vivenciamos facetas, tanto do céu quanto do inferno. Mas enquanto aqui nessa dimensão, tudo isso é em parte, acontece de modo segmentado. Nada como um dia depois do outro e você acorda com outro estado de espírito, com uma outra animosidade. Mas o fato é que o modo como nós escolhemos, aquilo que nós alimentamos e o caminho que aqui nós construímos, eles oferecem material para construir o nosso céu de ser e o nosso inferno de ser. No meio disso tudo existe a arbitrariedade da graça de Deus. Sim, e que interfere nesse processo, não deixando ele ao léu do nosso próprio mérito. Porque se assim fosse, meu Deus, nós já estaríamos com o endereço certo e reto para a fabricação do nosso próprio inferno de ser. Mas por algum ângulo, por um dado caminho e num dado sentido, que inclusive não cabe a mim ser limitado e dependente dessa graça de julgar, mas por um dado caminho, modo e situação específica, mesmo com a intervenção da arbitrariedade da graça, existirão aqueles que na determinação do seu coração ainda assim irão transigir na direção da morte, alimentando e escolhendo por tudo aquilo que não é bom. E diga-se de passagem, mesmo estando dentro da igreja, viu? Porque aquilo que não é bom, que eu digo aqui, são invejas, ciúmes, porfias, dissensões, inimizades, lascívias, ódio, amarguras, e tudo aquilo que, uma vez recebendo a cumplicidade da consciência e sendo alimentado no coração e na imaginação de maneira voluntária, deliberada e aberta no coração, eu, como criatura finita, embora não possa julgar e não cabe a mim, mas é um caminho espiritualmente deveras perigoso. Porque quem vive assim, vive para construir e computar contra si o seu próprio inferno de ser. Espero de coração poder ter contribuído, pelo menos com relação a essa questão, com um panorama acerca do inferno.